Queridos irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus os abençoe continuamente. É um prazer estar mais uma vez aqui para comentarmos a lição, agora dessa vez, lição de número 8. Lição de número 8 dos adultos, cujo tema a obra da salvação, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o título desta lição, Salvação e Livre-Arbítrio. Então, para nós é uma alegria estar aqui no canal do pastor Edivaldo, para juntos nós meditarmos nesse assunto de grande relevância e de muita importância para todos nós. Então, nós vamos estar vendo aí esse assunto, salvação e livre-arbítrio. O texto áureo dessa lição está no Salmo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A verdade prática, o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade, todavia, de acordo com sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus, Ele sempre desejou a salvação do homem. Deus, Ele programou a salvação do homem. Foi Deus quem arquitetou o plano de salvação para o homem. Deus quis e Deus quer salvar o homem. E este plano de salvação vem de Deus, porém, nós vamos entender na lição de hoje, baseado no livre-arbítrio, que embora Deus é quem salva, Deus é quem quer salvar o homem, Deus decidiu salvar o homem tem o direito de escolha, o homem tem o direito de decidir pela salvação ou não. Então nós vamos ver aí nessa lição, baseado em alguns textos bíblicos, o assunto aí livre-arbítrio. Então não temos dúvida nenhuma de que Deus, Ele quer a salvação do homem. A Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele não quer que nenhum homem se perca. Então é interesse de Deus salvar toda a humanidade. Então, se tratando de salvação, não sei se vocês lembram aí, aqui pelo canal do pastor Edivaldo mesmo, a lição de número 1 desse trimestre, comentada pelo pastor Sebastião Otávio, ele falou que sobre a salvação é uma promessa de salvação. Deus prometeu salvação ao homem. Então, ele deixou bem claro lá, a salvação vem da palavra grega, sotéria, né? E é daí que veio o ensino sobre soteriologia, que nós aprendemos teologicamente. Então, o que quer dizer isso? É salvação de um perigo iminente, salvação, libertação, salvação do poder do pecado, quer dizer também cura, redenção e outros significados, tá? Então, nós sabemos o que é salvação e nós sabemos que é Deus quem quer salvar, a salvação vem de Deus. Na lição hoje, nós vamos aprender que esta salvação prometida, essa salvação que vem de Deus, essa salvação que é um ato fruto do amor de Deus para com o homem. Essa salvação nós escolhemos, nós vamos ter o direito de aceitá-la ou não. Isso é livre-arbítrio. Então, baseado nesta lição, nós vamos entender que livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas.
e tomar decisões que afetam seu destino eterno, especificamente se tratando de salvação. É o que a lição vai trazer para nós sobre livre-arbítrio, tá? Então, o homem foi dotado por Deus do livre-arbítrio, ou seja, do poder de decisão, do poder de escolher, tá? A salvação é para toda a humanidade. Quando nós olhamos isso na Bíblia Sagrada, nós vamos ver em vários textos sagrados a Bíblia nos dizer isso. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, há um convite para que todos sejam salvos, tá? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, muitos chamam de texto áureo da Bíblia, tá? Porque Deus amou o mundo, que deu, veja bem, a salvação como um ato de Deus para o homem. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação é um ato vindo de Deus, porque a Bíblia vai dizer que deu o seu Filho, tá? Para todo que crê, ou seja, quando aparece aí crer, quer dizer, para todo aquele que quiser, todo aquele que aceitar, todo aquele que escolher, aí entra o livre-arbítrio. Então, é desejo de Deus salvação para toda a humanidade. Deus quer salvar toda a humanidade. Tem um texto na Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, vai nos dizer o texto, capítulo 2, versículo 4, ou 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, vejam bem, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Todos. Então, a salvação de Deus, ela é para todos, indistintamente. É para todos. Deus amou o mundo e deu seu Filho para quem? Para Israel? Deu para você, para mim só? Não. Deu o seu Filho para o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. E a Bíblia está repleta de textos que vai fortalecer isso. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos, e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, nós entendemos aí que a salvação é para toda a humanidade, tá? Porém, serão salvos aqueles que decidirem aceitarem essa salvação. Isso é livre-arbítrio, tá? Então, no primeiro tópico dessa lição, a eleição bíblica é segundo a presciência divina, ou a presciência de Deus. Então, nós vamos ver a eleição de Israel. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver o povo de Israel como um povo eleito, um povo que Deus escolheu, um povo escolhido por Deus, tá? Então, tem alguns textos que estão aqui na nossa revista, que nós não precisamos citá-los, já estão na revista, você, professor, vai estar vendo esses textos aí, tá? É o caso de Isaías, capítulo 51, versículo 2, também Oséias 11, 1, tá? Então, vocês vão ver aí Israel escolhido por Deus, chamado por Deus. Quando Abraão era sozinho, ele e Sara só, Deus vai falar isso, eu escolhi ele, tá? E fiz de vocês essa grande nação, esse grande povo, etc. Tá? Mas tem outros textos bíblicos que vão estar corroborando com esse pensamento, tá? É o caso de Isaías, capítulo 43, versículo 1, né? Quando a Bíblia vai falar de Israel como um povo também escolhido, quando Deus chamou a Jacó, eu escolhi você, e etc. Né? Então, eu quero ler com você o capítulo 43, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Nós estamos vendo aí a escolha de Deus a Israel. Deus, ele
os elegeu, Deus os chamou, tá? Quando nós lemos Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 2, nós vamos ver exatamente isso também. Deus falando assim, ó, eu santifiquei vocês, separei vocês para serem o meu povo especial. Tá? Esse mesmo texto nós vamos ver também no Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Tá? Deus falando, olha, vocês são um povo especial para mim. Eu escolhi vocês dentre todas as nações. Vocês foram escolhidos. Tá? Quando nós lemos do Êxodo capítulo 19, versículo de número 5 e 6, os irmãos vão ver essas mesmas palavras, Deus diz, chamando Israel como um povo que ele escolheu dentre todas as nações, tá? Um povo que foi eleito por ele, tá? Dentre todas as nações. Tá? Capítulo 19, versículo 5, diz lá, agora, pois, diligentemente, se ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus ele escolheu a nação de Israel. Tá? Então, nós vimos aí a eleição de Israel. Mas, embora Israel, nós temos provas bíblicas, nós temos muitos textos sagrados que vão mostrar a escolha de Deus a Israel. Então, o que isso quer dizer? Que Deus, então, faz acepção entre os povos? Deus, por que então Deus resolveu escolher a nação de Israel? Então, nós vamos ver na lição aí que essa escolha de Deus, a nação de Israel, essa escolha de Deus, ela é pontual, ela é específica. Por quê? Porque Deus escolheu com um propósito definido. Com um propósito definido. Deus resolveu escolher a nação de Israel com um propósito. Tá? Por isso a lição vai mostrar que é específica e pontual. E que propósito é esse? Enviar o Salvador ao mundo. Deus escolheu a nação de Israel com esse propósito. Esse foi o motivo da escolha. Tá? Porque Deus ia enviar o Salvador prometido. Desde o Éden já havia sido prometido isso. Nós estudamos isso nas últimas lições. E agora Deus ele ia trazer, ele ia fazer cumprir isso, e ele escolheu a nação de Israel para, através dela, se revelar ao mundo. Então, aí nós vemos o motivo da escolha da nação de Israel. Através deles, Jesus iria vir ao mundo, tá? Mas o fato deles serem escolhidos, deles serem eleitos, não tirou deles o livre-arbítrio. Como nação, eles eram dotados também, estão dotados de livre-arbítrio. É justamente por isso que muitas vezes os irmãos vão ver que Israel, eles tomaram rumos errados, caminhos errados, lugares e coisas que Deus falou não façam, não vão, eles foram, eles fizeram. Por quê? Porque eles tinham o direito, eles foram dotados da capacidade de escolher. E isso é livre-arbítrio. Então, a nação é eleita, a nação foi escolhida, porém eles tinham a possibilidade de escolha. Tá? Isso nós vemos em Abraão, quando Deus escolheu Abraão, falou, Abraão, vou fazer de você grande nação. Mas o fato dele ser escolhido, Abraão tinha também o direito de escolher, aceitar ou não. Por isso que Deus diz, anda na minha presença e ser uma bênção. Tá? Então nós vimos isso na vida de Abraão, na vida da nação de Israel. Em muitos textos, os irmãos vão ver que a nação, por exemplo, nós lemos aqui Êxodo 19, versículo 5. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha, agora, pois, diligentemente, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Deus diz, olha, eu escolhi vocês, eu elegi vocês, só que cabe a vocês, para receber tudo que diz respeito a essa aliança, essa promessa que eu fiz a vocês, cabe a vocês andarem na minha presença. Cabe a vocês escolher me servir. Isso é livre-arbítrio. Tá?
Quando você lê um texto de Deuteronômio, capítulo 28, por exemplo, vocês vão ver lá as bênçãos, as maldições, e tudo isso, os irmãos vão ver que está condicionado ao livre-arbítrio, ou seja, Deus diz, se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem os meus mandamentos, estas bênçãos sobrevirão sobre vocês. Se vocês não me obedecerem, isso é o que? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, tá? Quando você lê Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, vamos ver lá Deus propondo para eles, olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí tem a orientação de Deus lá no versículo 19, escolhei, pois, a vida. Tá? Então Deus, ele, embora os escolheu, embora os elegeu, Deus dotou-os do livre-arbítrio. Tá? Então, a nação de Israel é eleita, porém, em nenhum momento Deus tirou o livre-arbítrio deles. Tá? A eleição para a salvação. Nós vamos ver aí que, ainda no tópico 1º, no subtópico 2, a eleição para a salvação. É interessante falarmos disso, porque, mais uma vez, está citado aqui o texto que explica que Deus, o Altíssimo, ele deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Tá? Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo de número 1, o versículo de número 11 e o versículo de número 12, João, ele escreve, veio para o que era seu e os seus não o receberam. O que é isso? Livre-arbítrio. A nação, ela decidiu não receber Jesus. É livre-arbítrio. Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas aí ele vai dizer mais, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, creram nele, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então isso é livre-arbítrio. Tá? Então nós vamos estar vendo aí, Deus, ele deseja, Deus quer que todos sejam salvos. Porém a salvação é alcançada por aquele que crê. Deus é quem efetua a salvação, mas é para aquele que crê. A promessa de salvação está aí para todos, mas só é alcançada por quem crê. Por isso Jesus diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É isso que está no João 1 e 12. Tá? Outro texto interessante, na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, aliás, no capítulo 10 da carta aos Romanos, é justamente aí que nós vemos muito, entre outros textos, né, mas aqui no capítulo 10 de Romanos, nós vamos falar muito sobre a predestinação, sobre a eleição, e infelizmente muitos usam esses textos para criar debates sem nenhuma edificação. Por quê? Porque o plano de Deus é simples. O plano de Deus é simples. Então somos nós que criamos tantos debates sem necessidade. Tá? Então Paulo, ele vai falar daqueles que foram predestinados, e sempre é bom frisar isso, porque todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre a predestinação, sobre a eleição, o escritor, ele vai usar sempre o termo no plural, nós, os eleitos e tantos outros termos, mostrando que ele está se referindo à igreja. Então a igreja, inquestionavelmente, ela foi predestinada para a salvação. Inquestionavelmente, a igreja está predestinada para entrar nos céus. Inquestionavelmente, a igreja é a eleita. Agora, eu e você fazemos parte dela ou não, se nós cremos na salvação que Deus prometeu em Cristo Jesus. Isso é livre-arbítrio. Tá? Então tem alguns textos da carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, o versículo de número 9, por exemplo, ele diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então o versículo termina aí, será salvo. Como? Então olha o livre-arbítrio. Se você tomar a decisão, se você confessar, se em teu coração você crer. Então precisa crer. A salvação inteiramente é dada por Deus e é efetuada por Deus. Mas o homem precisa crer. Isso é livre-arbítrio. É o poder de decisão. O versículo de número 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, o capítulo 10, versículo 13 também, vai dizer, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é para todos, mas só aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, aquele que crer no Senhor, será salvo. Tá? O versículo de número 17 diz, assim a fé vem pelo ouvir, ou seja, pela pregação. Vem pelo ouvir. Tá? E ouvir o quê? A pregação vem pelo quê? Pela palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. Tá? Então, quando o homem ele ouve a palavra de Deus, é dessa forma que nós recebemos, é dessa forma que Deus ele manifesta essa eleição, tá? A eleição de Deus, quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus. Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e o faz, essa eleição ela é proclamada por intermédio da pregação da palavra de Deus. Tá? É por isso que diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Tá? E aí Paulo vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Daí a necessidade de nós estarmos proclamando a salvação em Cristo para que muitos se convertam, aceitem a Cristo, creem na promessa de salvação para os eleitos de Deus. Tá? Então, nós vamos ver aí que também é fruto da presciência divina. Tá? Presciência divina. Ou seja, Deus, ele sabe de tudo antes mesmo daquilo acontecer. Tá? Então, Deus, na sua presciência, ele conhece todas as coisas e mesmo antes delas acontecer, tá? Deus, é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão, tá? E interferir na história humana. Então isso é a presciência de Deus, tá? Deus, ele, como Deus, um Deus que é presciência, um Deus que conhece todas as coisas mesmo antes delas acontecerem. Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que o homem ia cair? Deus sabia. Lógico que Deus sabia. Deus sabia que Adão e Eva iam desobedecer? Na sua presciência, Deus sabia. Sabia. Mas Deus resolveu não interferir no livre-arbítrio do homem. Tá? Como Deus também resolveu não interferir no livre-arbítrio dos anjos lá no céu, quando escolheram seguir a Satanás. Eles podiam muito bem ser impedidos por Deus. Mas Deus dotou-os de livre-arbítrio também, mesmo os anjos. É por isso que diz a Bíblia que a terça parte dos anjos resolveu seguir Satanás. Por quê? Porque eles escolheram isso também. Então Deus sabia que o homem ia cair, mas Deus não quis interferir no livre-arbítrio. Mas Deus resolveu providenciar um meio de salvação para o homem. Então Deus, na sua presciência, nós vemos aí Deus agindo por amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e Deus nos amou antes mesmo da fundação do mundo. É por isso que a Bíblia ela vai nos mostrar Jesus como o Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 11 e 12, João Batista, quando vê Jesus, diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem caído, a humanidade caída, Deus providenciou um meio para a humanidade voltar-se para Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus, João Batista diz, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira essa maldição do pecado do mundo. Tá? Então nós vamos ver aí que, por exemplo, Apocalipse, lá no capítulo 12, né, vai aparecer lá Jesus como Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus como Cordeiro que foi morto desde a fundação
13, versículo de número 8, do livro de Apocalipse. Então nós vamos ver lá, Jesus como o cordeiro que foi morto. Agora, desde a fundação do mundo, ou seja, antes de Adão e Eva caírem, antes de Adão e Eva pecarem, antes do homem pecar, cair, Deus, na sua presciência, já havia providenciado o meio de salvação para o homem. Deus não quis interferir no livre-arbítrio, mas Deus providenciou o meio para que o homem escolhesse ser salvo. Tá? O tópico de número 2 também, nós vamos ver aí, falar sobre Armínio e o livre-arbítrio. Armínio e o livre-arbítrio. Tá? Então, o que Armínio ensinou? Quem era Armínio? Tá? Nós vamos ver aí que, baseado em tudo isso que nós estamos falando aqui, ensinando, eram basicamente os ensinos de Armínio. Tá? Deus ele prometeu salvar o homem, mas a salvação é para o quê? Para os que creem. Tá? E Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aí Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Isso é livre-arbítrio. Tá? Prega o evangelho. Quando a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos, a gente pode até pensar, poxa, isso aí é um texto que vai favorecer a eleição, né, a doutrina da predestinação. Não, pelo contrário. Quando você lê no original, você vai ver que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos, ou seja, aqueles que iam crendo, iam aceitando a mensagem da cruz, tá? Que iam confessando Jesus como seu Senhor. Tá? Então, quando nós vemos falar aí sobre Armínio e o livre-arbítrio, primeira coisa, quem era Armínio? Ou Jacó Armínio, ou Jacobes Armínios. Tá? Ele viveu no ano 1560 a 1609. Nasceu na Holanda, foi pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Leiden. Tendo sido envolvido numa disputa calvinista, desenvolveu uma tese bíblica e foi denominada de arminianismo. Sua principal característica é a defesa do livre-arbítrio humano. Então, Armínio, ele é o defensor do livre-arbítrio humano. Nos seus dias houve grandes discussões essas que existem até hoje. Tá? Armínio, ele combatia muito o ensino calvinista, Calvino ele baseava até, dentre outros, ele baseava nos ensinos de Agostinho de Hipona, tomava como base os ensinos dele e foi disseminando a doutrina calvinista. E lá na Holanda, nesse período, falando de uma forma rápida, Armínio ele combatia o pensamento sobre a predestinação, sobre o livre-arbítrio. Por quê? Porque a doutrina calvinista vai dizer que o homem não tem poder de escolher. O homem não foi dotado de condições de escolha, entre outros assuntos nós vamos estar vendo aqui, tá? E a lição vai mostrar. Já Armínio, ele era defensor do livre-arbítrio. Mostrava, inclusive o texto que nós já estamos dizendo aqui, falando, baseado nos ensinos de Armínio também, entendeu? Por quê? Porque o homem de fato é dotado do livre-arbítrio. Então o Armínio ele era um grande defensor do livre-arbítrio. E nós hoje usamos muito, seguimos muito o que Armínio ele ensinou. Tá? Então nos consideramos arminianistas por conta disso, por causa dos ensinos de Armínio e de seus seguidores depois da sua morte, que continuaram defendendo a doutrina do livre-arbítrio, essa defesa do livre-arbítrio. Tá? O livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino, especificamente tratando de salvação. Então, partindo desse ponto, é que Armínio ele defendia o livre-arbítrio. Tá? Nós vamos ver que
a Bíblia, ela está repleta de textos sagrados que vai nos dar base para o ensino de Armínio, para o ensino do livre-arbítrio. Tá? Nós já citamos alguns textos, mas, por exemplo, quando Deus diz lá no Decálogo, Deus diz lá, olha, não matarás. Não é Deus quem diz não matarás, é uma ordem de Deus. Está expressa a vontade de Deus ao homem. Eu não quero que o homem mate. Não quero. Mas Deus interfere nisso? É uma decisão do homem. Pecar ou não. Deus diz, não furtarás. Não darás falso testemunho. Deus diz lá, olha, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E mesmo assim nós vemos os homens cometendo tais erros, tais pecados. Por quê? Porque Deus não impede. Porque o homem foi dotado de capacidade de escolher. E Deus não interfere nessa questão. Então, mas seremos julgados pelas nossas escolhas. Seremos julgados pelas nossas decisões. Tá? Pelo uso do livre-arbítrio. Tá? Então, nós vemos o livre-arbítrio. O próprio Jesus, quando ele disse aos discípulos, olha, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo aos discípulos, inclusive a Judas, que era o filho da perdição que estava ali. Jesus, na sua presciência, já sabia que Judas não creria, que Judas não estaria naquele grupo de eleitos, mas a promessa foi feita a ele também. Mas Judas escolheu não crer, não aceitar aquilo. Tá? Então, nós vemos que a Bíblia ela está repleta de textos que vai mostrar o direito de escolha dado por Deus ao homem. O homem ele escolhe isso. É por isso que Deus diz, eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, cabe ao homem escolher isso. Tá? Então, quando nós vemos na Bíblia sobre o livre-arbítrio, nós vamos ver que é um poder de escolha que Deus dotou ao homem. Tá? O livre-arbítrio na Bíblia é algo que vocês vão ver desde o Gênesis ao Apocalipse. Desde o Gênesis ao Apocalipse. Lá no Gênesis, Deus disse ao homem, não coma do fruto da árvore da vida. Não pode. Deus diz, é minha vontade que vocês não comam. Eu não quero. Mas o homem comeu. O livre-arbítrio. O homem comeu. O homem escolheu pecar. Está lá no livro de Gênesis. Quando nós vemos a Bíblia encerrando no livro de Apocalipse, o texto sagrado, Apocalipse no capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia, o versículo de número 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Livre-arbítrio. Então, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o livre-arbítrio ele está de Gênesis a Apocalipse. O homem foi dotado de condição de escolha. O homem foi dotado de poder para escolher ser salvo por Deus. Tá? Escolher. A salvação, eu volto a dizer, ela é dada unicamente por Deus e Ele é o único capaz de efetuar a salvação. Tá? Porém, o homem tem o direito de escolher ser salvo. Tá? Isso é livre-arbítrio. Tá? Então, os pontos básicos da doutrina de Armínio era justamente esse. Tá? A predestinação depende da forma de o pecador corresponder ao chamado da salvação. Logo, acha-se fundamentada na presciência divina. Na presciência divina. Não é um ato arbitrário de Deus. Tá? Ou seja, Deus, quando ele diz, olha, quando a Bíblia vai falar sobre os predestinados, sobre os eleitos, Deus, na sua presciência, Ele já conhece, já sabe quem são os que vão crer. Tá? Já sabe. Então, a predestinação, segundo Armínio, depende da forma do pecador corresponder. Então, Deus ele já sabe quem são os eleitos, na sua presciência. Deus nos elegeu. Porém, cabe a mim, cabe a você, aceitar
essa posição ou não. Isso é o livre-arbítrio dentro da posição de Armínio. Tá? Então, era o primeiro tópico que nós vimos da parte das doutrinas básicas defendida por Armínio. Tá? A predestinação depende da forma de o pecador corresponder ao chamado da salvação. Ou seja, a salvação é para todos, tá? A salvação é para todos, porém, só será alcançada por aquele que crê. Outro ponto, Cristo morreu indistintamente por toda a humanidade, mas somente serão salvos os que creem. Então, a salvação de Deus, ela abrange toda a humanidade. Não é específica para um povo, tá? Para pessoas. A salvação é para todos. Todos. O poder do salvífico, do sacrifício de Jesus é para toda a humanidade. Porém, só vai ser alcançado os que creem. Como o ser humano não tem a capacidade de crer, precisa da assistência da graça divina. Ou seja, o homem, no pecado, o homem caído, ele precisa do auxílio de Deus para alcançar a salvação. Então, o homem sozinho, por si só, ele não tem condições de alcançar a salvação. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo, ele atua convencendo o homem do pecado. Então, esse ensino de Armínio, nós precisamos entender que diferente do que Calvino ensinava, tá? Que a salvação unicamente promovida por Deus, independente da ação do homem, é isso que Calvino ensinava. Armínio ensina o seguinte, que o homem caído, ele não tem condição mas aí entra o Espírito Santo de Deus, que atua no convencimento do homem, para que ele alcance. É o que Paulo diz lá na carta aos Efésios, capítulo 2, tá? Que não tem pelo esforço humano, não é através do homem que vem a salvação, é unicamente dada por Deus. O Espírito Santo é que efetua isso, tá? Efetua naqueles que creem. Tá? Como, apesar de sua infinitude, a graça pode ser resistida. Tá? Calvino defendia isso. O Calvino ele defendia dizendo o seguinte, que a graça ela não pode ser resistida. Porque, ou seja, quando Deus quer salvar, Deus salva e pronto, acabou. Talvez alguns de vocês já ouviram dizendo, se a pessoa tiver que ser salva, vai ser salva. Se a pessoa for eleita, independente da vida que ela está levando, do que ela está fazendo, ela vai ser salva se ela está eleita. É isso que Calvino ensinava, que a graça ela não é resistida. Mas Armínio ele ensina que a graça, embora ela tenha o poder infinito, a graça pode ser resistida. Ou seja, o homem pode receber ou não, resistir à graça. É isso que nós vemos. Tá? E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que, de fato, o homem, embora a graça de Deus era infinita, nós vemos que o homem pode ou não receber esta graça, caso ele decida. Tá? Outra questão importante na doutrina, nos pontos doutrinários defendidos por Armínio, nem todos os que aceitaram a Cristo perseverarão. Tá? Então, o homem, ele, embora aceitou Jesus, creu na palavra, entendeu? Mas, porque ele é dotado de livre-arbítrio, ele pode cair da graça. A doutrina da predestinação ensinada pelo calvinismo vai dizer que, uma vez salvo, salvo para sempre. E isso não é bíblico. Os eleitos, Deus na sua presciência, no seu amor, ele elegeu um povo. Ele predestinou a igreja para entrar no céu. E a igreja vai entrar no céu. Esse povo que Deus escolheu vai entrar no céu. O mundo, queira ou não queira, eu, você, crendo ou não, isso vai acontecer. Porque Deus quis fazer assim e Deus já predestinou, Deus já escolheu esse povo. Agora cabe a mim e a você fazer parte desse povo ou não. E isso é livre-arbítrio. Nós escolhemos, nós temos esse direito de escolher. Infelizmente, no meio do caminho, muitos caem. Quando você lê a carta
do escritor aos Hebreus, nós vamos ver que muitos daqueles crentes estavam caindo da fé, voltando atrás. Quando o próprio Jesus, quando ele estava ensinando sobre a semente que era semeada, então vamos ver que havia sementes ali que elas nasceram. Então a semente ali, logicamente, que tratando da palavra de Deus. E quando aquela pessoa, ela crê na palavra, a Bíblia vai dizer que ali aquela pessoa foi salva. É o que nós aprendemos nas últimas lições. A pessoa é salva imediatamente. Salva quando ela crê. Então se aquela semente ali brotou entre os pedregais, quer dizer que a pessoa creu. Só que o calor das pedras, entre os espinhos, por exemplo, foi sufocada pelas fadigas da vida e ela morreu. Diferente daquela que caiu em boa terra e que foi produzindo. Tá? Então, infelizmente, muitos ouvem a palavra, crê na palavra, mas eles caem, não perseveram. Então, nem todos as que aceitaram a Cristo perseverarão. Tá? Isso é a doutrina defendida por Armínio e nós cremos dessa forma. Tá? Então, a eleição divina, ela a eleição divina e o livre-arbítrio, nós vimos aí que Deus quem efetua a salvação. Tá? Ela não é uma obra que leva em conta o mérito humano. Tá? O homem não tem poder para isso. O homem não tem condições de ser salvo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? Mas Deus quis salvar o homem por intermédio de Cristo. Deus quis e Deus quer salvar o homem. Tá? Então, nós só somos salvos por atitude, por ato de Deus. E é Deus quem quer fazer isso. Tá? Então, em Jesus, Deus nos elegeu com um propósito específico para pertencermos a Cristo. Tá? Aí nós vamos ver a eleição de Deus para nós, com o propósito de pertencermos a Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 6, vai dizer que nós somos dele, para sermos seus. Tá? Para a santidade, nós somos eleitos para ser santo. Para a liberdade, para a paz, para o sofrimento também, porque nós participamos do sofrimento de Cristo. Tá? E para a sua glória, porque nós seremos glorificados como Ele é. Tá? Então, a predestinação ou a eleição divina também não é fruto de fatalismo. Tá? De fatalismo, a escolha humana e fatalismo. Tá? O que é fatalismo? Acontecimentos que operam independentemente da nossa vontade. Ou seja, se o homem vive no pecado, vive na desobediência, mas Deus diz, olha, ele é eleito e vai ser salvo. E o outro que está ali sofrendo, servindo a Deus, abrindo mão disso, abrindo mão daquilo, está rompendo com o mundo, mas ele não foi escolhido, infelizmente, olha, você fez muito esforço, mas você não foi escolhido, não vai ser salvo. Então isso é fatalismo. Tá? E nós não cremos dessa forma. Tá? Nós não cremos, entendeu? Nós não, com muito respeito aos nossos irmãos calvinistas, mas Calvino, ele ensinava que tudo que acontece é da vontade de Deus. É da vontade de Deus. Tá? Tudo que acontece. Então, se vocês olharem esses últimos acontecimentos, as tragédias que teve, que nem um louco que entrou na escola, queimou as crianças. Então, baseado nos ensinos de Calvino, é a vontade de Deus. Ou seja, Deus quis que aquelas crianças fossem mortas daquela forma, estupidamente, de forma brutal. Não, isso não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus. É atitude humana, é fruto do livre-arbítrio. Então, quando nós aprendemos sobre o fatalismo, a eleição divina e o fatalismo quer dizer isso, que mesmo independente da ação e da vida que a pessoa leva, se ela for escolhida, ela vai ser escolhida. Se Deus escolheu ela para ser salva, ela vai ser salva. Vai ser salva. Não é isso. Não é isso. Tá? Infelizmente, muitas pessoas pensam dessa forma, ensinam isso, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que a eleição não é fruto de nenhum fatalismo. Ou seja, Deus nos elegeu em Cristo. Então,
Nós somos santificados em Cristo. Ou seja, é fruto de Deus, porém, para aquele que crer em Cristo Jesus. Tá? Então nós vemos aí que Deus, tópico 3, termina dizendo da possibilidade da escolha humana. A escolha humana. Deus, ele nos dotou de possibilidade de escolha. Tá? Jesus, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus diz, eu quero aliviar, eu quero salvar, vinde a mim. Escolhe. É a possibilidade de escolha. Tá? Então, a salvação, indiscutivelmente, ela é dada por Deus para aqueles que creem. Tá? Então é isso que nós estamos vendo aqui sobre salvação e livre-arbítrio. Deus quer salvar. Deus promoveu o meio de salvação para a humanidade caída. Mas só alcançaremos se nós crermos, se nós aceitarmos a proposta de salvação de Deus, que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Continue aí ligadinho no canal do pastor Edivaldo Bueno, para mais uma alegria estar com vocês. A paz do Senhor, Deus abençoe.